Imagine isto. Paris, 18 de março de 1314. O vento frio do Sena sopra entre as torres de Notre-Dame, carregando o cheiro doce e terrível da lenha que arde no centro da praça. Milhares se reúnem em silêncio. No alto de uma pira de madeira, com as mãos atadas, um homem ergue o olhar. Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem dos Templários. Bem-vindo ao canal. Esta noite, viajaremos juntos pelas sombras e glórias de 8 séculos para conhecer toda a história dos Cavaleiros do Templo. Uma história de fé, poder e queda, onde o fogo purifica e a verdade resiste ao tempo. As chamas ainda não o tocam, mas a luz já o envolve como um manto dourado. Os sinos tocam a 9ª hora. Um frade lê a sentença em voz alta. Heresia, idolatria, traição. Jacques sorri. Ele sabe que nenhuma dessas palavras pertence a ele. Durante 2 anos, os inquisidores arrancaram confissões com ferro e medo. Agora, o rei da França, Filipe IV, o Belo, observa à distância, envolto em seu manto real. Inocentes somos, e morreremos inocentes. Deus julgará os que nos condenam. A voz de Molay atravessa a multidão. Dizem que o silêncio caiu sobre Paris como um véu, e que naquele instante algo mudou na Europa. A madeira estala. O fogo sobe devorando o ar. Jacques não grita. Ele fecha os olhos e murmura uma oração em latim, pedindo a Deus que o receba como soldado fiel. Diz a lenda que, antes de morrer, levantou o rosto e lançou sua maldição. Papa Clemente, Rei Filipe, antes de 1 ano encontrareis comigo perante o tribunal de Deus. Poucos acreditaram, mas o destino cumpriu cada palavra. O Papa morreria em 1 mês. O rei, antes do fim do ano. O fogo apagou-se, mas o símbolo da cruz vermelha sobre o manto branco jamais desapareceu. A fumaça ergue-se sobre o Sena e viaja além das fronteiras da França, levando consigo um segredo que ecoaria por séculos. Quem eram realmente esses homens? Monges, banqueiros, guerreiros santos ou os guardiões de um conhecimento perdido? A história começa aqui, nas cinzas de Paris, e nos levará de volta ao início de tudo. Jerusalém, o coração do mundo medieval, onde 9 cavaleiros pobres ousaram fazer um voto que mudaria para sempre a história da fé e da guerra. Século XI. A Europa desperta de séculos de escuridão. O som do sino substitui o das espadas bárbaras, e nas aldeias de pedra, monges copiam manuscritos à luz de velas, enquanto reis guerreiam por fronteiras que mudam a cada geração. O medo é lei. O inferno é promessa. Mas entre o caos e a fé, nasce uma ideia que mudará tudo: lutar por Deus. Os caminhos para Jerusalém estão manchados de sangue. Peregrinos que partem em busca da Terra Santa são roubados, mortos ou escravizados antes de ver as muralhas sagradas. As cruzes nas capas se tornam alvos. A cristandade clama por ordem. E o Papa Urbano II ouve. Em novembro de 1095, na cidade de Clermont, ele se ergue diante da multidão e grita: Deus vult, Deus o quer. Aquelas palavras atravessam montanhas e mares. Camponeses, nobres, ladrões e monges abandonam tudo para lutar sob o sinal da cruz. Assim começa a Primeira Cruzada, uma guerra que une o fervor religioso à ambição humana, a promessa de salvação ao desejo de ouro. Entre os que partem estão homens que verão a glória e o horror, e entre eles nascerá o primeiro ideal do monge guerreiro. Em 1099, após 4 anos de marcha e massacres, os cruzados tomam Jerusalém.
Os sinos tocam sobre ruínas fumegantes. A cidade sagrada, perdida por séculos, é reconquistada, mas o preço é terrível. Rios de sangue correm pelas ruas. A vitória cristã, tão gloriosa nos cânticos, revela-se uma ferida que nunca fechará. Os sobreviventes, fatigados e cobertos de cinzas, sabem que a conquista é frágil. As estradas continuam perigosas. Milhares de peregrinos ainda morrem no caminho. É então que surge uma voz diferente. Uma que fala não de glória, mas de proteção. Hugues de Payens, um cavaleiro da região de Champagne, reúne um pequeno grupo de homens. Eles não buscam terras nem riquezas. Fazem um voto diante de Deus, renunciar ao luxo, à família e à vaidade, e dedicar suas vidas à defesa dos fiéis. São apenas 9. Dormem nas ruínas do antigo templo de Salomão, em Jerusalém. Aqueles 9 homens simples dariam origem à mais poderosa e enigmática ordem da Idade Média. Os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Homens de oração e aço, que viveriam para proteger, lutar e morrer sem jamais pedir nada em troca. E enquanto os sinos de Jerusalém soam pela primeira vez desde a conquista, o vento do deserto leva um novo nome que começará a ecoar por toda a cristandade: Templários. Era o amanhecer de um novo século, e a fé ardia como fogo entre as ruínas de uma Europa faminta. Povos inteiros esperavam milagres. Reis e camponeses, padres e ladrões, todos viam no Oriente um caminho para o perdão e talvez para o poder. No outono de 1095, em Clermont, o Papa Urbano II sobe a uma plataforma diante de uma multidão que se estende até o horizonte. O ar cheira a lama e cera derretida. Suas palavras atravessam o frio como uma lâmina. Homens da França, Deus o quer, libertem o caminho de Cristo. O clamor explode. Milhares ajoelham, jurando lutar até a morte. Cruzam-se juramentos, queimam-se pecados. A Guerra Santa nasce ali, não de ambição, mas de medo e de fé. Em meses, um oceano de cruzes vermelhas move-se rumo ao leste. Mas o que partiu de Clermont não era um exército. Era uma multidão sem rei, sem disciplina e sem destino. Peregrinos armados, camponeses famintos, mulheres, crianças. Marcharam sob o símbolo de Cristo, mas carregavam o peso da fome e da desesperança. No caminho, aldeias judaicas foram destruídas, inimigos e inocentes confundidos. O fanatismo misturava-se à fé, e o sangue tornava-se oferenda. Os que sobreviveram chegaram, exaustos, às muralhas de Jerusalém em julho de 1099. Os muros brilhavam sob o sol como ouro, o prêmio prometido após 4 anos de miséria. Durante 40 dias, a cidade resistiu. No 41º, os portões caíram. O que se seguiu, nem mesmo os cronistas ousaram esconder. Monges escreveram com lágrimas o relato de cavaleiros caminhando sobre corpos. Homens e mulheres queimados vivos nas mesquitas. O chão escorrendo sangue. Para uns, era o castigo divino. Para outros, um pecado eterno. E no meio da fumaça, entre templos destruídos e o eco das orações, ergue-se a cruz no alto do Santo Sepulcro. O rei Balduíno de Jerusalém é coroado. O sonho da cristandade parece realizado. Mas a vitória traz consigo uma pergunta que ecoa no silêncio das ruínas. Quem protegerá os peregrinos agora? Quem guardará os caminhos da fé? Enquanto os nobres regressam à Europa, alguns cavaleiros decidem permanecer. E entre eles, um pequeno grupo começa a formar algo novo.
um juramento diferente, um exército que não serve a um rei, mas a Deus. Eles ainda não têm nome, nem glória, nem riquezas, apenas o propósito. E nas fundações do antigo templo de Salomão começam a rezar, treinar e vigiar. Sem saber, estavam abrindo as portas de uma história que transformaria para sempre o mundo cristão. Jerusalém, ano de 1119. O vento do deserto sopra pelas ruínas do antigo templo de Salomão, carregando o cheiro do incenso das igrejas e da poeira das cruzadas. Entre os muros quebrados, 9 homens ajoelham em silêncio. Suas capas estão gastas, suas mãos calejadas pela guerra, mas seus olhos brilham com a fé de quem já viu o inferno e ainda acredita no céu. O líder é Hugues de Payens, um nobre da região de Champagne. Ao seu lado, Godofredo de Saint-Omer, André de Montbard e outros 7 cavaleiros que haviam sobrevivido às cruzadas. Eles não buscam terras, ouro ou glória. Fazem um voto diante do patriarca de Jerusalém. Viver em pobreza, castidade e obediência, como monges. E lutar até a morte para proteger os peregrinos que seguem os caminhos santos. Assim nascem os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Nos primeiros anos, são desconhecidos, quase invisíveis. Dormem em antigas celas sob o templo destruído. Dividem o pão, os mantos e até os cavalos. Quando partem para patrulhar as estradas, o povo os chama de os monges com espadas. E embora poucos compreendam sua missão, sua coragem começa a atrair olhares. Relatos de peregrinos falam de cavaleiros que enfrentam bandidos muçulmanos e beduínos sem recuar. Dizem que marcham em silêncio, rezando entre golpes e que nenhum deles teme a morte. Nas tavernas de Acre e nos mercados de Jerusalém, seus feitos se transformam em murmúrios, lendas vivas. Mas dentro das muralhas, há quem os veja com desconfiança. Monges que empunham armas, guerreiros que fazem votos sagrados. A igreja hesita. Muitos bispos consideram blasfêmia unir a oração e o sangue. Então surge um nome que mudará o destino da ordem: Bernardo de Claraval, o abade mais influente da cristandade, homem de letras e milagres, ouve falar desses guerreiros pobres e decide interceder. Ele compreende o que ninguém ainda entende: que o tempo exige uma nova forma de fé, uma que lute. Em sua carta ao Papa, Bernardo escreve: esses homens não temem o mundo nem a carne. Empunham a espada para proteger o altar, e a oração é seu escudo. A aprovação papal não demora. E em pouco tempo, os 9 cavaleiros pobres tornam-se o embrião de uma força que se espalhará por toda a Europa. O Templo de Salomão, onde um dia os profetas rezaram, volta a ser o centro do mistério e da promessa. E sob aquelas pedras antigas, nasce o símbolo que se tornará eterno: a cruz vermelha sobre o manto branco. França, inverno de 1129. No mosteiro de Troyes, o frio corta o ar como lâmina. As chamas das tochas tremem sobre pergaminhos e armaduras. Ali, sob o olhar solene de abades, cardeais e cavaleiros, o destino dos templários está sendo decidido. Bernardo de Claraval, o abade de Clairvaux, ergue a cabeça. Sua voz é calma, mas firme como aço. Esses homens não lutam por ouro nem por reinos, lutam por Deus. São monges que empunham a espada, e sua causa é justa. Diante dele está Hugues de Payens, de joelhos, com a capa branca ainda manchada de areia de Jerusalém. Ele não fala. Espera o julgamento da igreja. Por anos,
Sua pequena irmandade viveu entre o anonimato e o perigo. Agora precisa do reconhecimento oficial para sobreviver. Bernardo escreve o texto que mudará tudo, de Laude Novae Militiae, em louvor da nova milícia. Nesse tratado, ele une fé e guerra numa única doutrina. Quando o cavaleiro mata um inimigo de Cristo, escreve: não comete homicídio, mas um ato de justiça divina. Com essa justificativa teológica, o impossível se torna sagrado. O Papa Inocêncio II aprova a regra do templo. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo é agora uma instituição reconhecida pela Santa Sé, independente de bispos, isenta de impostos, sujeita apenas ao Papa. Nasce assim a regra de ferro. 72 cláusulas, escritas em latim e francês, moldam o dia a dia templário. Os irmãos devem dormir vestidos, com a espada ao alcance. Devem rezar 7 vezes por dia. Devem comer em silêncio enquanto um deles lê as Escrituras. Não podem tocar ouro nem mulher. Devem ser humildes, disciplinados, obedientes. O cavaleiro do templo não pertence a si mesmo, pertence à ordem, e a ordem pertence a Deus. Mas dentro dessa pureza existe também uma rigidez mortal. A menor falha é punida com penitência, às vezes com o exílio. A deserção é impossível. O juramento é eterno. Nos anos seguintes, o nome dos templários se espalha pela Europa como o vento. Mosteiros, castelos e campos começam a surgir sob sua cruz vermelha. Reis os convidam para cortejar alianças. Nobres doam terras, moedas e homens. E em Jerusalém, onde o sol ainda queima as pedras do templo, os 9 irmãos pobres já são centenas. Seu símbolo torna-se temido pelos inimigos e reverenciado pelos fiéis. A cristandade encontrou sua espada santa, e ela tem nome: Ordem do Templo. O som dos martelos ecoa pelas ruas de Paris. No coração da cidade, ergue-se uma construção diferente de todas as outras: a Maison du Temple. Um mosteiro, um quartel, um cofre. Talvez tudo ao mesmo tempo. Pois ali nasce um poder que a Europa medieval ainda não compreende: o poder do ouro sob a cruz. Com o reconhecimento papal e a bênção de Bernardo de Claraval, os templários multiplicam-se como raízes sob a terra. Seus castelos surgem na França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, Hungria. Mas mais do que pedras e espadas, eles constroem algo invisível, uma rede de confiança. Os peregrinos, que antes temiam as estradas infestadas de ladrões, agora viajam sob o emblema do templo. Pagam em Londres e recebem de volta em Jerusalém. Nenhum cofre, nenhuma moeda. Apenas uma carta templária, selada com o símbolo da Cruz Vermelha. Nasce ali o primeiro sistema bancário da história ocidental. Os templários não são apenas guerreiros. São contadores, diplomatas, juristas. Guardam tesouros de reis, administram heranças, emprestam dinheiro a príncipes e financiam cruzadas inteiras. Quando um rei precisa de um exército, recorre ao templo. Quando um papa precisa de ouro, recorre ao templo. Quando um comerciante precisa atravessar o Mediterrâneo, recorre ao templo. E tudo isso é feito com o mesmo rigor com que rezam os salmos. Cada moeda é registrada, cada dívida confessada, cada promessa selada diante de Deus. Mas a riqueza tem seu preço. O voto de pobreza individual transforma-se em abundância coletiva. Os cavaleiros dormem em celas frias, mas suas casas guardam baús cheios de prata e pergaminhos de crédito.
A humildade é lei, e o ouro um instrumento sagrado. Os reis observam com desconfiança como uma ordem de monges pobres pode ser mais rica do que as coroas da Europa. Como homens que não respondem a nenhum trono podem comandar fortificações, navios e exércitos. No entanto, ninguém ousa desafiá-los. Pois onde os templários chegam, a terra prospera. Constroem moinhos, irrigam campos, abrem estradas e pontes. Suas terras produzem, suas contas crescem. São os banqueiros de Cristo, e a cristandade inteira deve algo a eles. Enquanto isso, em Jerusalém, as fortalezas do templo brilham sob o sol do deserto. As muralhas de Gaza, Acre e Antioquia são guardadas por homens que vivem como monges e lutam como demônios. Os muçulmanos os chamam de os Cavaleiros Brancos, que não temem a morte. E até o grande Saladino, o senhor do Islã, reconhecerá sua coragem. Mas sob a cruz vermelha, o destino já começa a girar. Pois quando fé e ouro se unem, o céu observa, e o poder desperta inimigos que nem o ferro pode deter. O sol nasce sobre as muralhas douradas de Jerusalém, lançando uma luz que parece antiga, quase divina. As ruas ainda cheiram a incenso e poeira. O chamado à oração ecoa das mesquitas, misturando-se ao toque distante dos sinos cristãos. No centro desse mundo dividido, os templários se movem como sombras brancas com cruzes vermelhas no peito. Soldados de Deus em terra de ninguém. É o auge do século XII. Jerusalém é o coração do mundo. Reis, peregrinos e comerciantes cruzam suas portas, trazendo ouro, relíquias e segredos. Nas fortalezas de Acre, Gaza e Antioquia, os templários dominam o ritmo da Guerra Santa. Suas fileiras já não são 9 homens pobres, mas milhares. Cavaleiros, escudeiros, monges, escribas. Cada um vive sob a mesma regra: lutar, orar, obedecer. Eles acordam antes do nascer do sol. Rezam ajoelhados sobre pedra fria. Comem em silêncio, dividindo pão e vinho. Depois, montam nos cavalos. Armaduras polidas, lanças erguidas, estandartes tremendo ao vento quente do deserto. E quando a trompa soa, não há grito, nem desordem. Avançam como um só corpo. A primeira fileira ataca, a segunda cobre, a terceira reza. O inimigo os chama de anjos da morte, mas por trás da glória há uma tensão crescente. O Oriente não é apenas campo de batalha. É o berço de uma fé rival, tão antiga quanto o cristianismo. Saladino, o sultão do Egito e da Síria, reúne sob sua bandeira exércitos que juram libertar Jerusalém. E enquanto os reis europeus se dividem em disputas e cruzadas mal organizadas, ele avança. As fortalezas templárias tornam-se muralhas do Ocidente. Em Gaza, resistem meses sem água. Em Acre, enfrentam ondas de aço e fogo. Em Antioquia, caem um a um, recitando o Salmo da Morte. Non nobis, Domine, sed nomine tu da gloriam. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Os cronistas árabes, mesmo inimigos, escrevem com respeito sobre eles. Dizem que os cavaleiros brancos lutam sem medo, mesmo quando a derrota é certa. Mas os templários sabem, a cidade que reconquistaram com sangue começa a escapar-lhes como areia entre os dedos. Em 1687, as bandeiras de Jerusalém tremem ao longe. O exército de Saladino aproxima-se. Nas muralhas, um velho templário observa o horizonte e murmura: Deus nos deu a cidade, e Deus a tomará. O destino da Terra Santa será decidido em breve, e com ele,
o próprio futuro da ordem. O sol de julho de 1887 cai como fogo sobre as colinas secas da Galileia. O vento não sopra. As cruzes dos estandartes tremem, não pelo sopro do ar, mas pelo calor. Diante dos exércitos cristãos, o horizonte brilha em vermelho e ouro. São as hostes de Saladino. Milhares de cavaleiros muçulmanos cercam os cruzados em uma lenta espiral de morte. No centro, cercados por pó e desespero, os templários. O deserto é o verdadeiro inimigo. As lanças tremem em mãos trêmulas, os cavalos gemem de sede. O exército cristão, conduzido pelo rei Gai de Lusignan, caiu na armadilha perfeita. Os templários, fiéis à sua regra, mantêm a formação. Marcham em silêncio, protegendo a relíquia mais sagrada, a Vera Cruz, o fragmento da cruz de Cristo. Mas Deus parece ausente. O sol não perdoa. As armaduras queimam como brasas. As gargantas sangram de sede. Quando o som dos tambores árabes ecoa, é tarde demais. Saladino, estrategista e visionário, ordena que o inimigo seja cercado e sufocado. Nenhum avanço, nenhuma fuga. O céu cobre-se de fumaça quando o vento traz labaredas de capim incendiado. O fogo avança. O mesmo fogo que um dia purificará os templos e as torres da Europa. Os cristãos lutam, cegos pela fumaça. O ar torna-se um inferno. Os templários resistem até o último homem. Um cronista árabe escreveria mais tarde: eles lutavam como se o próprio inferno os aguardasse e ainda assim desejassem entrar nele. A cruz cai. A Vera Cruz é tomada. Os gritos cessam. As espadas se calam. Quando o sol se põe, o campo de Hattin é apenas poeira e ossos. Na manhã seguinte, Saladino passa entre os prisioneiros. Rei Gai e os nobres são poupados, mas não os templários. Nenhum cavaleiro do templo deve viver. É a ordem do sultão. Os cavaleiros são levados em silêncio. Rezam ajoelhados, olhando para o leste. Um a um, são decapitados. O sangue se mistura à areia e o nome de Cristo é sussurrado até o último sopro. Jerusalém cairá poucos meses depois. Quando Saladino entra na cidade, não há triunfo nem massacre. Ele caminha descalço até o domo da rocha e agradece a Deus. A cruz é retirada das muralhas. O som do sino silencia. E em toda a cristandade, o eco da derrota ressoa como um trovão distante. Os templários, outrora invencíveis, agora são lembrados como mártires de uma fé traída. Mas nas ruínas da perda, nasce algo mais perigoso que o ódio, a convicção. Pois uma ordem que perdeu tudo não tem mais nada a temer. Após a queda de Jerusalém, o mundo cristão se desfaz em silêncio. As cruzes negras tremem nas igrejas da Europa e o rumor da derrota ecoa de mosteiro em mosteiro. Mas os templários não desaparecem. Como o ferro que resiste ao fogo, eles se adaptam. O deserto se foi. Agora o campo de batalha é o mar. O Mediterrâneo, azul e vasto, torna-se o novo altar e o novo inimigo. Entre as rotas de Veneza, Chipre e Marsella, os templários constroem algo que ninguém esperava: uma frota. Navios brancos com a cruz vermelha pintada nas velas. Silenciosos à noite, implacáveis ao amanhecer. As fortalezas perdidas no Oriente são substituídas por portos fortificados. Tortosa, Acre, Arwade e principalmente Chipre, que se tornará o novo coração da ordem. Ali, o mar é tanto estrada quanto muralha. Os templários constroem arsenais, estaleiros e torres de vigia. E em pouco tempo,
dominam as águas com a mesma disciplina que dominaram as cruzadas. Nenhum barco comercial cruza o mar sem pagar o tributo templário. Nenhum navio de guerra muçulmano navega sem temer as velas brancas do templo. Os templários criam uma rede de comunicações e comércio que une 3 continentes. De Lisboa a Acre, de Marsella a Alexandria, suas embarcações transportam ouro, relíquias e segredos. Mas a frota templária não é apenas uma força militar. Ela é uma rota viva de informações, uma teia de mensagens codificadas. Os cavaleiros do templo são agora espiões, diplomatas e navegadores. Enquanto reis guerreiam e papas conspiram, eles movem-se nas sombras do mar, carregando cartas cifradas e símbolos gravados em madeira e cera. E há algo mais. Alguns cronistas afirmam que, nos porões dos navios templários, havia objetos que nunca foram declarados. Relíquias trazidas de Jerusalém. Fragmentos de manuscritos gregos e árabes. Artefatos do Templo de Salomão. Outros diziam que os templários transportavam o próprio Graal, o cálice de Cristo, escondido, protegido, jurado ao silêncio eterno. Verdade ou lenda, ninguém jamais soube. Mas o mistério tornava-os ainda mais poderosos. No final do século XII, os templários já não dependem de reis nem de cruzadas. Eles próprios são um império. Um império sem trono, sem fronteiras, sem nação, sustentado pela fé, pelo ouro e pelo mar. E na ilha de Chipre, diante do pôr do sol, sobre o Mediterrâneo, um grão-mestre observa o horizonte e diz a seus irmãos: enquanto o mar for nosso, o templo viverá. Mal sabia ele que o vento da história começava a mudar e que o mar que os sustentava seria também o primeiro a traí-los. Chipre, 1191. A ilha arde sob o sol do Egeu, um pedaço de pedra e sal perdido entre continentes. Depois da queda de Jerusalém, é aqui que os templários erguem sua nova fortaleza. Uma terra entre o céu e o mar, protegida por muralhas e segredos. Quando Ricardo Coração de Leão conquista Chipre durante a Terceira Cruzada, vende-a aos templários como pagamento de dívidas. Para os cavaleiros da Cruz Vermelha, é mais do que uma base, é um refúgio. Um lugar para recomeçar, onde o deserto é substituído por mares e ventos. A ilha logo se transforma. Portos são ampliados, estradas abertas, armazéns construídos. Em poucos anos, Chipre torna-se um santuário templário, o ponto de partida para suas rotas marítimas e o coração de um império silencioso. Dizem que o ouro das cruzadas, desaparecido após Hattin, reaparece aqui. Baús marcados com o selo do templo são enterrados nas criptas sob a fortaleza de Colossi. Mas não é apenas o ouro que chega. Homens, livros, relíquias, símbolos. Entre eles, manuscritos trazidos de Jerusalém, escritos em grego, árabe e latim. Os templários os estudam à noite, em salas iluminadas por lamparinas. Buscam neles a sabedoria antiga, astronomia, alquimia, matemática, as chaves do conhecimento do Oriente. E pouco a pouco, o templo deixa de ser apenas uma ordem religiosa. Transforma-se numa escola de poder, ciência e mistério. Os marinheiros falam de experimentos conduzidos nas catacumbas. Mapas do céu, medições de estrelas, rotas traçadas não pelo sol, mas pelos astros. Outros juram ter visto templários observando eclipses e calculando marés com instrumentos desconhecidos. A ordem parece preparar-se para algo maior que a guerra. E nesse silêncio de séculos, nasce uma nova crença.
que os templários guardavam um segredo, não um tesouro de ouro, mas de saber. Um conhecimento vindo das civilizações antigas, de Salomão, do Egito, talvez até da Grécia. Algo que poderia alterar o próprio equilíbrio da fé e do mundo. Os papas, fascinados e temerosos, mantêm distância. Os reis, endividados, começam a desconfiar. Como uma ilha pode abrigar tanto poder e permanecer invisível? Chipre torna-se um espelho da própria ordem, bela, silenciosa, inexpugnável. E sob suas igrejas de pedra, o mar sussurra histórias que ninguém ousa repetir. Porque no coração do templo há algo que nem mesmo os cavaleiros compreendem totalmente. Um segredo enterrado entre a cruz e o ouro, esperando o momento certo para despertar. O século XIII começa e a Europa vive sob a sombra do templo. Nenhum mapa o mostra, mas o seu poder estende-se de Lisboa a Jerusalém, de Edimburgo a Constantinopla. Um império sem fronteiras, sem bandeiras, sem rei, governado por homens que juraram não possuir nada e acabaram por ter tudo. Nas capitais da cristandade, os templários são presença constante. Em Paris, a Maison du Temple guarda mais ouro do que o próprio tesouro real. Em Londres, suas torres abrigam príncipes e exércitos. Em Portugal, controlam castelos e portos que se estendem até o Atlântico. Cada fortaleza é um santuário, cada igreja, um cofre. E todos respondem apenas a uma voz: o grão-mestre, que reina de forma quase invisível, como um papa da guerra e do segredo. Suas cartas viajam em códigos, suas mensagens passam de porto em porto sob selos de cera e símbolos geométricos. Os templários dominam as rotas do Mediterrâneo, controlam o crédito das coroas e decidem quais cruzadas serão financiadas e quais fracassarão antes mesmo de começar. Reis curvam-se diante deles, papas os temem, mas o povo os vê como santos e demônios ao mesmo tempo. Nos sermões, pregadores falam dos monges guerreiros que dormem com o ferro e sonham com o ouro. Nas tabernas, dizem que guardam o cálice de Cristo, a lança de Longino, até fragmentos da Arca da Aliança. Outros, mais sábios, acreditam que seu verdadeiro tesouro é invisível. O conhecimento, a disciplina, a rede que une toda a cristandade sob a cruz vermelha. O templo é um estado dentro do estado. Possui leis próprias, moeda própria, tribunais próprios. Nenhum bispo pode julgá-los. Nenhum rei pode prendê-los. O voto que fizeram diante de Deus agora se transforma em blindagem política. E essa invulnerabilidade desperta inveja. Na corte francesa, o rei Filipe, o Belo, observa. Jovem, belo e coberto de dívidas com o templo, ele vê nos cavaleiros brancos, não aliados, mas obstáculos. Como pode um servo de Deus ser mais rico que um filho de rei? Pergunta a seus conselheiros. A resposta virá com o tempo e com fogo. Por enquanto, os templários florescem. Os castelos de Tomar, La Rochelle e Arwad erguem-se como faróis do ocidente. Os marinheiros os chamam de os monges do vento. E no silêncio das abadias, entre pergaminhos e códigos, o grão-mestre planeja o futuro da ordem, um futuro que parece eterno. Mas nas sombras das coroas e das catedrais, a semente da queda já germina. Pois nenhum império, mesmo invisível, permanece sem despertar o medo dos homens reis. E o medo, mais que a espada, será o verdadeiro fim do templo. Século XIII. A cristandade está cansada. As cruzadas que antes prometiam glória e salvação, agora trazem apenas dívidas e cinzas. Os templários continuam de pé,
fiéis, ricos, poderosos. E é precisamente isso que os torna perigosos. Pois enquanto os reis lutam por territórios, o templo governa em silêncio, através de contratos e selos. Em cada trono há um inimigo disfarçado de aliado. Em Castela, o rei Sancho endivida-se com os templários para financiar guerras. Na Inglaterra, Henrique II recorre à ordem para pagar seus exércitos. Na França, Filipe IV, o Belo, deve-lhes tanto ouro que o próprio trono parece hipotecado ao templo. No entanto, os reis envelhecem. Os templários não. Eles não herdam, não se casam, não têm filhos. A morte de um irmão é apenas o espaço para outro. A ordem é eterna. E essa eternidade irrita os que governam por sangue. Filipe IV. Observa, paciente. Ele sabe que a força dos templários não está nas espadas, mas nos livros, nas contas, nas promissórias, nas chaves de cofres que guardam o destino da França. Ele precisa deles, mas deseja destruí-los. E o primeiro golpe é invisível. Um rumor. Nas cortes, nos mosteiros, nos mercados, começa a circular uma história. Os templários renegam Cristo, adoram ídolos, profanam o nome de Deus. Mentiras plantadas como sementes de dúvida. O povo acredita porque o povo sempre teme o que não entende. E a igreja, pressionada por Filipe, começa a ouvir as vozes. Em Roma, o Papa Clemente V, um homem fraco, moldado pelo poder francês, hesita. Os templários juraram obediência ao papado, mas o rei exige julgamento. O ouro fala mais alto que a fé. Enquanto isso, em Paris, Filipe prepara sua armadilha. Reúne documentos, convoca inquisidores, espalha espiões. Diz que possui provas de rituais obscuros, de beijos proibidos, de confissões noturnas diante de um ídolo misterioso, Baphomet. Os templários, em silêncio, continuam suas orações e missões. Nada suspeitam, nada respondem. O inimigo está dentro de casa. E assim, o que começou como um sussurro transformará-se em grito. O trono da França, endividado e orgulhoso, prepara o maior golpe de traição da Idade Média. Um ato que mudará para sempre o destino da ordem e o da Europa. Pois quando o poder dos reis enfrenta o juramento dos monges, o resultado nunca é a verdade. É o fogo. Enquanto a França mergulha em intrigas e sombras, no extremo ocidental da Europa nasce uma nova luz. O sol de Portugal ergue-se sobre campos ainda manchados de guerra, e nas fortalezas do interior ecoa o som das espadas e das orações. É o tempo da reconquista, o tempo em que o templo renasce. Desde o século XII, os templários encontraram na Península Ibérica um novo campo de batalha e refúgio. Ali, o inimigo não era Saladino, mas os reinos mouros que ainda dominavam grande parte da terra. Quando o jovem Afonso Henriques ergue sua bandeira contra Leão e Castela, são os cavaleiros do templo que o acompanham. Homens brancos de cruz vermelha, vindos de França, Inglaterra e Borgonha, que veem na nova terra uma promessa, não de ouro, mas de missão. Afonso, grato pela fé e pela espada templária, concede-lhes terras. Tomar, Soure, Longroiva, Pombal, Almorou. Os castelos erguidos pelos templários não são apenas fortalezas. São o esqueleto do novo reino. Suas torres observam o Tejo, suas muralhas protegem aldeias e seus sinos marcam a fronteira entre o paganismo e a fé. Em Tomar, o grão-mestre Gualdim Paz, cavaleiro veterano da cruzada e fundador da cidade, constrói a sede da ordem em pedra e mistério.
O convento de Cristo nasce como uma fortaleza redonda, inspirada no Templo de Salomão, voltada para o céu. Seu desenho é simbólico, geométrico, quase profético. Cada arco, cada símbolo, parece esconder um segredo. Enquanto a Europa se afunda em dívidas e guerras internas, Portugal cresce sob a proteção dos monges guerreiros. Eles abrem estradas, ensinam agricultura, introduzem sistemas de irrigação e criam escolas. O templo torna-se o coração espiritual e militar da nova nação. Mas o tempo corre, e em Paris, o veneno do rei Filipe já começa a se espalhar. Os mensageiros franceses sussurram em todas as cortes ibéricas. Os templários são hereges, devem ser destruídos. Em Portugal, Afonso II e depois de Diniz ouvem as acusações e hesitam, mas o sangue português já se misturou ao do templo. Os cavaleiros são heróis, protetores, fundadores. Como poderia um rei condenar aqueles que ajudaram a erguer o seu próprio trono? Enquanto o fogo se acende na França, em Tomar os monges rezam, indiferentes às intrigas do norte. Eles não sabem ainda, mas dentro de poucos anos, as chamas do templo cruzarão os Pirineus. E quando chegarem, Portugal será o último refúgio da Cruz Vermelha. Pois onde a fé verdadeira não encontra trono, encontra terra. E na terra portuguesa, o templo sobreviverá, ainda que sob outro nome. Eles eram facilmente reconhecíveis. Cavaleiros de mantos brancos, simples e austeros, marcados por uma cruz vermelha costurada sobre o peito. Nas estradas da cristandade, bastava vê-los para sentir respeito. E às vezes, medo. Eram templários, os monges da guerra, os servos armados de Deus. Mas por trás da glória e dos mitos, havia uma vida dura, regida por disciplina e fé. A regra do templo, aprovada décadas antes por Bernardo de Claraval, definia cada minuto da existência desses homens. Nada lhes pertencia. Nada lhes era permitido fora da obediência. O dia começava antes do sol. A primeira oração, matinas, era feita ajoelhada sobre o chão frio da capela. Depois vinham o silêncio e o trabalho. Treinamento, patrulhas, reparo das armas, limpeza dos cavalos. Os templários comiam em silêncio absoluto, ouvindo um irmão ler as escrituras. Dormiam vestidos, com a espada ao lado, prontos para responder ao toque da trompa a qualquer hora da noite. Nenhum luxo era tolerado. Não havia música, nem ouro, nem perfumes. As túnicas eram simples, as camas, de palha. Apenas os cavaleiros veteranos podiam portar um manto branco, símbolo de pureza. Os noviços usavam marrom ou cinza, até merecer o direito à cor da luz. Havia penitências severas. Quem reclamava da comida jejuava por 3 dias. Quem desobedecia ao superior dormia no chão, sem manto. Quem fugia da batalha era expulso para sempre e condenado à vergonha. A vida no templo era feita de contraste, silêncio e aço, oração e sangue, obediência e coragem. Os templários acreditavam que morrer em combate era mais sagrado do que viver em pecado. Quando montavam para a guerra, não gritavam nem buscavam glória. Rezavam. E quando avançavam, o som de seus cascos parecia um salmo. A irmandade era absoluta. Nenhum cavaleiro podia lutar por si mesmo, apenas pelo templo. As lanças avançavam juntas, como dedos de uma única mão. Os cronistas muçulmanos, que os temiam e respeitavam, diziam que os templários nunca recuam e preferem a morte à vergonha. Mas havia também humanidade em meio à pedra.
Nos intervalos entre as campanhas, muitos dedicavam-se à medicina, à engenharia, à escrita. Os monges da guerra sabiam construir pontes, mapear terras, ler os céus. O templo não era feito apenas de aço, mas também de conhecimento. E ainda assim, sob a rigidez da regra, o coração humano pulsava. Alguns templários duvidavam, outros pecavam. Houve os que amaram em segredo e os que morreram sem confissão. Mas nenhum quebrou o voto final. Nunca trair o irmão, nunca negar a fé, nunca abandonar a cruz. Era essa mistura, carne e espírito, espada e oração, que tornava o templo indestrutível. E também, ironicamente, o que o tornaria temido. Pois um homem que nada teme é um perigo para qualquer rei. O sol nasce sobre as planícies da Síria e ilumina fileiras intermináveis de lanças. As bandeiras do templo tremulam contra o vento quente, cada cruz vermelha refletindo a luz como uma chama. Os templários marcham em silêncio, sem cânticos, sem fanfarra, sem glória. Apenas com a certeza de que cada passo os aproxima de Deus ou da morte. Em batalha, não havia piedade. Eles eram o aço da cristandade, a muralha viva entre o deserto e a cruz. Na frente de combate, cavalgavam pesadamente, lanças firmes, escudos marcados por séculos de golpes. Quando a trompa soava, os templários abaixavam as visiras e recitavam uma única frase: Non nobis, Domine, sed nomine tu da gloriam. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. E então vinham como tempestade. As crônicas muçulmanas falam deles com uma mistura de horror e respeito. Diziam que os cavaleiros brancos lutavam como se quisessem morrer e cada um deles valia por 10 homens. A fé era sua armadura invisível. Acreditavam que, ao morrer em combate, suas almas subiriam direto ao paraíso, lavadas em sangue e oração. Muitos se confessavam antes de cada batalha, e alguns escreviam testamentos em um pedaço de pergaminho preso ao peito. Palavras que seriam lidas apenas depois que o corpo fosse encontrado no campo. Mas a fé não era cega. O templo conhecia a arte da guerra como nenhum outro. Planejavam emboscadas, estudavam o terreno, avaliavam o vento, a posição do sol, a moral do inimigo. Cada ataque era cálculo e sacrifício. Quando o combate se perdia, o último grupo, a retaguarda templária, ficava para proteger os outros. Eles sabiam o destino que os esperava. Morrer era o dever. No entanto, a fé que os fortalecia também os isolava. Enquanto outros cavaleiros buscavam glória ou saque, os templários viam apenas penitência. Para eles, a guerra não era aventura, mas serviço. Não lutavam por reis, mas por uma promessa feita diante de Deus. E quando o sangue manchava a terra e o sol se punha sobre os corpos, os sobreviventes ajoelhavam em silêncio. Rezavam não por vitória, mas por perdão, porque sabiam que mesmo santos eram ainda homens, e cada vida tirada pesava como uma pedra sobre a alma. Os templários viam na espada um sacramento, cada golpe uma oração, cada ferimento uma oferenda. A fé e o sangue eram inseparáveis, e enquanto as cruzadas se multiplicavam, o templo crescia. Com o poder da espada e a força da fé, tornaram-se os defensores absolutos da cristandade e os guardiões de seus segredos mais profundos. Mas em meio a tantas guerras e milagres, algo começava a mudar. O mundo espiritual cedia espaço ao humano. O pecado infiltrava-se pelas muralhas de pedra e fé. E nas sombras do templo,
nascia o eco da tentação. Durante séculos, os templários foram vistos como santos de ferro, homens sem desejos, sem rostos, sem nome próprio, apenas um exército anônimo de fé. Mas até mesmo os mais santos sangram, e mesmo o voto mais puro pode vacilar diante da carne. Pois entre a espada e a oração havia uma sombra que nenhum juramento podia eliminar: o desejo. A regra do templo era clara: nenhum irmão tocará mulher, nem por amizade, nem por piedade. Porque o toque da mulher é fogo que queima o espírito. A castidade era absoluta. Os templários viviam entre homens, dormiam em celas comuns, confessavam-se uns aos outros e desviavam o olhar sempre que cruzavam o caminho de uma mulher. Mas o mundo fora das muralhas não rezava as mesmas orações. Nos portos, nas fortalezas e nas vilas que floresciam sob a cruz vermelha, o pecado encontrava brechas. Crônicas discretas falam de encontros secretos, de mulheres que vinham às abadias sob o pretexto de vender tecidos ou pão, de noites em que monges guerreiros deixavam o manto branco e caminhavam entre as sombras para buscar o que o voto lhes negava. Alguns confessavam e eram punidos com jejuns e exílio. Outros desapareciam, apagados dos registros, como se nunca tivessem existido. Mas nem todos os pecados eram de carne. Havia o pecado da vaidade, o orgulho de ser temido, o poder de decidir sobre a vida e a morte. Alguns templários começaram a confundir o serviço a Deus com o domínio sobre os homens. E é aí que a pureza começa a rachar. Em 1230, surgem as primeiras denúncias internas. Templários acusados de brutalidade, de abusar de prisioneiros, de cobrar juros abusivos, de desafiar bispos. O poder que deveria proteger começa a corromper. Não a ordem inteira, mas o suficiente para manchar sua aura. E então, a lenda das mulheres retorna. Nas tavernas, sussurram que os templários têm amantes escondidas, que realizam rituais noturnos, que beijam imagens proibidas, que juram lealdade a uma figura feminina misteriosa. Os nomes mudam com o tempo: a Virgem Negra, Sofia, Maria de Magdala. Símbolos de sabedoria ou tentação, misturados à fé como vinho ao sangue. Mas dentro das muralhas, o silêncio é absoluto. Nenhum templário fala sobre isso, nem nega, nem confirma. E esse silêncio, mais do que qualquer culpa, se tornará sua perdição. Pois quando o inimigo não encontra pecado, ele o inventa. E um rumor, dito 1000 vezes, torna-se verdade para os que desejam acreditar. Assim, enquanto os reis planejam o ouro e a igreja observa o poder, o povo começa a acreditar em algo mais escuro. Que os monges da Cruz Vermelha, aqueles que juraram castidade e pureza, escondem em suas capelas segredos de carne, ouro e heresia. E nas sombras da fé, onde o silêncio é mais espesso, o pecado, real ou imaginado, prepara a queda. Nenhuma espada poderia durar tanto quanto a pedra. E os templários sabiam disso. Mais do que guerreiros e banqueiros, eles foram construtores, arquitetos de silêncio, que ergueram templos e fortalezas como orações petrificadas. Cada pedra, cada arco, cada sombra tinha um significado. Porque para o templo, a arquitetura era também uma forma de fé. Desde Jerusalém até Tomar, passando por Londres, Paris e Tortosa. Os edifícios templários partilham uma mesma linguagem, geométrica, perfeita, simbólica. As igrejas são circulares, inspiradas no Santo Sepulcro.
As fortalezas seguem proporções que lembram os números sagrados da Bíblia. 7 torres, 12 colunas, 3 janelas para o leste. Tudo é medida, nada é acaso. Os monges do templo acreditavam que o espaço podia ser uma oração. Os círculos representavam o divino, o eterno, o infinito. Os quadrados, o mundo dos homens. E onde o círculo tocava o quadrado, nascia o lugar sagrado, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Disse que em Tomar, o convento de Cristo foi construído sobre esse princípio. O oratório central, a charola, é redondo como o Templo de Jerusalém, cercado por colunas talhadas com rostos de santos, flores e símbolos ocultos. A luz entra de cima, em ângulo calculado, iluminando o altar apenas durante certas horas do dia. Uma precisão astronômica que, ainda hoje, parece mágica. Mas a beleza escondia também o segredo. Em muitas dessas construções, há passagens subterrâneas, corredores que ligam torres a criptas e marcas talhadas nas pedras, cruzes duplas, triângulos, o flor-de-lis e o símbolo da rosa. Seriam apenas ornamentos? Ou sinais deixados para quem soubesse ler o código? Alguns estudiosos afirmam que os templários guardavam nos seus edifícios o mapa de uma sabedoria perdida, a geometria sagrada herdada dos egípcios, gregos e mestres hebraicos. Outros acreditam que esses desenhos eram uma linguagem espiritual, uma forma de gravar nas pedras o conhecimento que não podia ser dito em voz alta. Para o viajante medieval, entrar num templo do templo era sentir-se dentro de um enigma. Nada ali era feito para o acaso. Até o eco das orações era planejado para soar como um cântico sem fim. E assim, enquanto os reis guerreavam e as cruzadas ruíam, os templários continuavam a erguer igrejas e fortalezas que pareciam tocar o próprio céu. Talvez soubessem, no fundo, que o ferro e o sangue passariam, mas a pedra ficaria. Hoje, séculos depois, essas construções ainda permanecem. E quando o sol atravessa suas janelas e desenha a cruz vermelha sobre o chão, é como se o tempo se curvasse, como se, por um instante, o templo ainda respirasse dentro da pedra. Em todas as lendas, há um ponto em que a história e o mito se confundem, e ninguém mais distingue o que é fé, o que é metáfora e o que é segredo. Para os templários, esse ponto tinha um nome: o Graal. Durante séculos, o cálice de Cristo foi apenas uma lenda, o copo que teria recolhido o sangue do Salvador na cruz. Mas quando os templários surgiram, essa lenda ganhou corpo. Nas cortes da França e nas abadias da Inglaterra começaram a circular manuscritos misteriosos. Falavam de uma taça sagrada, guardada por cavaleiros puros, escondida em um templo perdido. E os nomes mudavam, mas os símbolos eram sempre os mesmos: uma cruz, uma espada e um círculo de luz. Os poetas medievais, como Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, escreveram que o Graal não era um objeto, mas uma revelação, um conhecimento espiritual reservado aos iniciados. E quem eram esses iniciados, senão os monges da guerra que viviam sob votos de silêncio e segredo? Nos salões de pedra, entre cânticos e orações, os templários começaram a ser vistos como os guardiões do Graal. Diziam que, ao cavarem sob as ruínas do Templo de Salomão em Jerusalém, haviam encontrado algo que não era de ouro, mas de poder. Talvez o cálice, talvez textos antigos, talvez o próprio mistério da fé. Os rumores se espalharam mais rápido do que o vento. Para uns, o Graal era o símbolo da imortalidade da alma. Para outros,
um manuscrito que revelava a verdadeira linhagem de Cristo. Para os mais ousados, era o segredo que unia todas as religiões, o elo entre o Deus dos hebreus, o Cristo dos cristãos e a luz dos antigos filósofos. E talvez fosse por isso que a igreja temia tanto o templo, pois um homem que encontra Deus dentro de si já não precisa de tronos nem de intermediários. Os templários nunca confirmaram, nunca negaram. Como sempre, escolheram o silêncio, mas em suas igrejas redondas, nos vitrais e nas criptas, o símbolo do cálice aparece com frequência perturbadora, desenhado com precisão como uma mensagem escondida. E nas margens de manuscritos templários, ainda hoje, encontram-se traços de uma doutrina oculta, um Deus de luz, um Cristo de sabedoria, um templo interior que não se ergue em pedra, mas dentro do homem. O Graal talvez nunca tenha sido um objeto. Talvez fosse um código, um chamado, a lembrança de que o verdadeiro templo está na alma e não no ouro. Mas esse tipo de fé, livre, profunda, perigosa, não podia sobreviver num mundo governado por reis e papas. Pois quem carrega o Graal dentro de si é livre demais para ser servo. E a liberdade, para os poderosos, sempre foi o mais mortal dos pecados. O ouro, sempre ele. Nenhum metal moldou tanto o destino do templo quanto esse brilho silencioso que atrai homens, papas e demônios com igual intensidade. Para o mundo medieval, o ouro era fé sólida, a matéria com que se compravam cruzadas, coroas e indulgências. E ninguém o conhecia melhor do que os templários. A ordem, que nascera pobre, tornou-se o cofre da cristandade. Os reis confiavam-lhe seus tesouros, os papas, suas promessas. Os cavaleiros de manto branco criaram um sistema bancário que ligava a Europa ao Oriente, séculos antes da invenção das letras de crédito. Um peregrino podia entregar moedas em Londres e resgatá-las em Jerusalém. Bastava uma senha, um selo, uma cruz. Mas onde há ouro, há inveja. E o brilho do templo começava a ofuscar o das coroas. Em Paris, a Maison du Temple era mais do que um convento. Era uma fortaleza de tesouros. Ali, os cofres guardavam moedas de prata, joias, relíquias e documentos que selavam o destino de reis inteiros. O próprio Filipe IV, o Belo, havia confiado ao templo as finanças do trono francês. E quando a guerra o deixou endividado, voltou-se contra os que o haviam sustentado. Na corte, os conselheiros do rei sussurravam: o templo não serve mais a Cristo, mas ao ouro. E assim, o pecado da avareza, o mesmo que os templários combatiam, tornou-se a arma usada contra eles. A igreja, pressionada, começou a ouvir. O Papa Clemente V, fraco e submisso ao trono francês, questionou os privilégios templários. Por que uma ordem religiosa possuía mais terras que o clero? Por que seus membros respondiam apenas ao Papa e não ao rei? Por que o templo não partilhava suas riquezas com as cruzadas que já se extinguiam? As respostas nunca vieram. Ou talvez tenham vindo, mas em silêncio como sempre. A verdade é que o ouro templário financiava muito mais do que guerras, pagava rotas comerciais, sustentava mosteiros, alimentava populações inteiras. Os templários não acumulavam riqueza para si, acumulavam poder, e isso era imperdoável. Em 1306, a França está à beira da falência. O rei precisa de ouro, e o templo tem o ouro. Mas não há empréstimo que possa pagar o preço do medo. Assim, o ouro, a cruz terrestre, tornará-se o motivo e o pretexto para a destruição da cruz celeste. Porque o que Filipe deseja
não é o dinheiro dos templários, mas o seu fim. O ouro será a armadilha, e a cruz, o disfarce. Pois quando a fé e a riqueza se encontram, o fogo nunca demora. Paris, 1307. O rei Filipe IV caminha sozinho pelos corredores de pedra do Louvre. Lá fora, a cidade dorme sob uma neblina densa, mas dentro do palácio, a chama das tochas revela um rosto decidido. Endividado, impiedoso e convencido de que governa por direito divino, Filipe já não vê os templários como aliados. Vê neles um obstáculo, um poder que o desafia, uma fé que não se dobra à coroa. Ao seu lado, o conselheiro Guillaume de Nogaret, frio como uma lâmina. É ele quem sussurra as palavras que mudarão a história. Senhor, se o templo é inimigo de Cristo, então sua queda será a vontade de Deus. Filipe sorri. Ele compreende o jogo. Não pode derrotar a ordem pela espada. Então o fará pela fé. Começa a teia. Espiões são enviados às casas templárias. Cartas falsas são forjadas. Testemunhas são compradas. E lentamente, o rei constrói um processo de heresia que jamais existiu. As acusações são terríveis. Negar Cristo, adorar ídolos, cuspir na cruz, praticar ritos obscuros em segredo. Nenhuma prova, nenhum fato. Mas bastam palavras para incendiar a igreja. O Papa Clemente V, fraco e doente, tenta resistir. Escreve ao rei, pedindo cautela. Mas Filipe não pede. Ele ordena. E o Papa, temendo o trono francês mais do que teme a ira divina, cala-se. Enquanto isso, em Paris, os templários vivem em paz, rezando, treinando, administrando as terras que sustentam meio reino. Não sabem que cada passo é vigiado, cada oração anotada, cada sussurro contado. Em setembro de 1307, Filipe convoca um conselho secreto. Ninguém entra sem jurar silêncio. Ali, entre as chamas e o silêncio, o rei dita as palavras que selam o destino da ordem. Em nome da fé e da justiça, todos os templários de França serão presos em um só dia. A data é escolhida com precisão diabólica. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O rei quer o símbolo, quer o medo, quer que o mundo acredite que Deus mesmo condenou os cavaleiros do templo. E assim, a conspiração está completa. O trono manipula o altar e o altar obedece. O ouro muda de dono antes mesmo de ser tomado. E o nome do Senhor será usado para justificar o maior ato de traição da cristandade. O fogo ainda não arde, mas o cheiro da fumaça já paira no ar. A cruz vermelha começará a desaparecer das capas, das torres, das bandeiras. E quando o sol nascer sobre Paris, o templo deixará de ser uma ordem, para se tornar uma maldição. Ainda estava escuro quando o sino de Notre-Dame tocou. O som espalhou-se como um presságio, cruzando os telhados úmidos de Paris e ecoando até os portões da Maison du Temple. Dentro das muralhas, os cavaleiros ainda dormiam, ignorando que aquela madrugada seria o início do fim. Na penumbra, centenas de soldados do rei Filipe cercam o convento. Carregam tochas, lanças, ordens seladas. Em cada cidade da França, o mesmo se repete. Ao mesmo tempo, na mesma hora. Um império invisível é capturado num só golpe. Quando os portões de Paris são arrombados, o grão-mestre Jacques de Molay desperta. Veste o manto branco, sem pressa. Abre a porta e encara os homens do rei. O capitão hesita. Diante dele está um dos homens mais respeitados da cristandade. Mas a ordem é clara. Pelo bem da fé,
em nome do rei e do papa, estás preso. Molay não resiste, apenas responde: então que Deus julgue entre nós. Nas horas seguintes, o templo cai. Cavaleiros, monges, escudeiros, todos são levados em correntes. Os cofres são selados, os documentos confiscados, os arquivos secretos destruídos. Em poucas horas, séculos de fé são reduzidos a cinzas e silêncio. Em toda a França, mais de 2.000 templários são presos. Alguns tentam fugir, outros se entregam de joelhos. Os mais velhos são arrastados pelas ruas como criminosos. O povo, confuso, observa. Muitos choram, outros aplaudem, pois as mentiras do rei já se espalharam. Dizem que os templários adoravam demônios, que cuspiram na cruz, que renunciaram a Cristo. Os inquisidores entram em ação. Nas prisões escuras de Paris começam os interrogatórios. A tortura é lenta, metódica, implacável. Homens de fé gritam o nome de Deus até a voz se quebrar. Alguns confessam o que nunca fizeram. Outros morrem em silêncio, sem uma palavra. Clemente V, em Avignon, finge ignorar. Mas a verdade chega às portas do Vaticano. Relatos de confissões arrancadas com fogo, de inocentes despedaçados em nome da fé. O Papa hesita, depois cala. O medo é o novo evangelho. Jacques de Molay permanece preso, mas não quebra o voto. Nem acusa seus irmãos, nem nega o templo. Durante 7 anos, será interrogado, humilhado e mantido nas masmorras do rei, até o dia em que o fogo e o silêncio voltarão a encontrá-lo. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. A data que mudará a história para sempre. O dia em que o templo caiu e nasceu o mito. Porque quando o homem destrói a fé dos justos, o que resta não é o fim, é a lenda. Ano de 1310. As salas de pedra da fortaleza de Chinon estão frias, úmidas, quase sem luz. É ali que os inquisidores reúnem seus pergaminhos e cruzes diante dos homens que outrora comandaram a cristandade. Os templários, encadeados, esperam em silêncio. Jacques de Molay, o grão-mestre, observa o chão. Seus olhos já não brilham, mas não há medo neles. Apenas uma serenidade que parece fora do tempo. Os interrogatórios duram meses. O Papa Clemente V envia emissários para recolher provas. Os inquisidores leem as acusações como se fossem salmos, heresia, idolatria, ritos demoníacos. E um a um, os templários são chamados a responder. Muitos, torturados além do limite humano, confessam. Assinam papéis que não compreendem, repetem palavras que jamais disseram. Outros morrem antes que a pena toque o pergaminho. Mas há também os que resistem. Homens queimados, mutilados, que ainda conseguem dizer, com voz quebrada, somos inocentes. Em Paris, as multidões já não sabem o que pensar. Os templários foram heróis, mártires, banqueiros, monstros. A dúvida torna-se mais poderosa que a verdade. E é nesse terreno incerto que Filipe constrói sua vitória. O Papa, pressionado, cria uma comissão secreta. O processo de Chinon. Poucos sabem o que realmente aconteceu ali, mas nos arquivos do Vaticano, séculos depois, seria encontrado o pergaminho que o prova. Clemente Vonto absolveu Jacques de Molay e seus companheiros, em segredo. Sem coragem de enfrentá-lo publicamente, o Papa salvou suas almas, mas condenou seus corpos. Enquanto o documento era selado e escondido, o rei preparava o espetáculo final.
Os templários ainda vivos seriam julgados em praça pública. Os que negassem a confissão seriam declarados relapsos, e os relapsos queimados vivos. No dia do julgamento, as chamas já estavam acesas antes do nascer do sol. Os inquisidores liam as confissões diante da multidão e os templários, exaustos, apenas escutavam. Alguns ainda acreditavam que seriam perdoados. Outros sabiam que o perdão já não existia. Quando o nome de Jacques de Molay é chamado, ele se levanta. Não lê nada, não se defende, apenas diz: tudo o que confessei, confessei com medo da dor, e por isso retiro cada palavra. Morro inocente, morro como cavaleiro do templo. O silêncio cai sobre a praça. Os juízes se entreolham. A sentença é inevitável. O grão-mestre e 3 dos seus mais próximos são condenados à fogueira. Mas o verdadeiro julgamento ainda não terminou. Porque quando a verdade é enterrada viva, ela renasce como maldição. E o nome do templo, queimado em Paris, será sussurrado em segredo por séculos. Nas lojas maçônicas, nas criptas, nas bandeiras de navios que cruzarão oceanos. Pois o fogo destrói corpos, mas não apaga símbolos. E o julgamento dos homens jamais será o julgamento de Deus. Paris, 18 de março de 1314. O céu está cinzento, pesado, como se a própria cidade contivesse o fôlego. Nas margens do Sena, ergue-se uma pira de madeira empilhada com precisão cruel. No centro dela, de pé, em silêncio, Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem do Templo. 2 cavaleiros o acompanham. Geoffroy de Charnay, comandante da Normandia, e outros 2 irmãos anciãos. Todos vestem o mesmo manto gasto, sem cruz, arrancado pelos inquisidores, mas no rosto a serenidade dos que já viram o fim e o aceitaram. A multidão é imensa. Clérigos, nobres, camponeses, todos vieram ver o que acreditam ser o encerramento de uma era. Os sinos tocam com lentidão. O fogo é preparado. O emissário do rei lê a sentença. Jacques de Molay, culpado de heresia, perjúrio e idolatria. Que seu corpo seja entregue ao fogo e sua alma ao juízo eterno. Molay ouve em silêncio. Depois, dá um passo à frente. A voz, cansada, mas firme, corta o ar frio de Paris. Deus sabe quem está errado e quem peca. Em breve, ele julgará os que nos condenaram injustamente. Rei Filipe, Papa Clemente, antes de 1 ano estareis diante do tribunal de Deus. O carrasco hesita. Por um instante, ninguém se move. Então, a tocha toca a madeira. O fogo ganha vida. As chamas sobem como serpentes douradas, engolindo os mantos, os corpos, as palavras. Jacques de Molay não grita. Olha para o céu, o rosto iluminado pelo fogo, e murmura a última oração do templo. Non nobis, Domine, sed nomine tuo da gloriam. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. O vento do Sena leva o fumo sobre Paris. Alguns dizem que, naquela noite, o cheiro de incenso se misturou ao da lenha. Outros juram ter visto no céu uma cruz vermelha desenhada pelas chamas. E então, o silêncio. O fogo consome tudo, exceto o símbolo. Meses depois, o Papa Clemente morre, doente e assombrado. E antes do fim do ano, Filipe IV cai fulminado durante uma caçada. O povo lembra das palavras de Molay, o rei e o Papa, os 2 juízes do templo, mortos antes de 1 ano. A maldição está completa. Mas a morte do grão-mestre não é o fim. É o nascimento da lenda.
porque o fogo que o consumiu não destruiu a ordem, apenas a tornou invisível. E nas sombras da Europa, monges fugitivos, cavaleiros exilados e marinheiros templários levarão consigo o símbolo da cruz vermelha. O templo queimou, mas o espírito do templo, silencioso, incorruptível, eterno, começa a se mover novamente. Depois das chamas, restou o silêncio. Paris voltou à rotina, mas sob o eco distante das fogueiras. As casas do templo foram saqueadas, seus cofres vazios, seus monges dispersos. E ainda assim, algo não fazia sentido. O rei Filipe esperava encontrar ouro, manuscritos, relíquias. Mas os cofres estavam quase vazios. O tesouro templário havia desaparecido. Por onde passou o ouro do templo? Para onde fugiram os últimos cavaleiros? Ninguém sabia. Alguns diziam que uma frota partira de La Rochelle na noite anterior às prisões. Navios cheios de baús e homens juramentados. Outros acreditavam que o ouro fora levado para a Escócia, para Portugal, ou até para o Novo Mundo, séculos antes de Colombo. Mas talvez o verdadeiro tesouro nunca tivesse sido o ouro. Talvez fosse o conhecimento. Enquanto a França apagava as últimas cruzes vermelhas, outros reinos abriram as portas aos fugitivos. Na Escócia, os templários encontraram abrigo entre os clãs que resistiam à dominação inglesa. Em Aragão, fundaram a Ordem de Montesa, sob novo nome, mas com a mesma essência. E em Portugal, o rei de Diniz tomou uma decisão que mudaria a história. Recusando-se a condenar homens que haviam ajudado a construir o país, de Diniz cria uma nova ordem, a Ordem de Cristo. Oficialmente, não tem ligação com os templários, mas seus símbolos, suas regras e seus mestres são os mesmos. As fortalezas de Tomar, Almorol e Soure permanecem templárias, apenas com outro nome gravado na pedra. O Papa aprova, talvez por conveniência. A Europa precisa de paz, e o rei português de aliados. E assim, sob o sol do Ocidente, a cruz vermelha renasce. Ligeiramente diferente, mas inconfundível. A cruz do templo agora tem braços abertos e flamejantes, como se quisesse abraçar o vento. Os monges guerreiros, agora chamados Cavaleiros de Cristo, retomam sua missão: proteger o reino, guardar a fé e olhar para o mar. E é sob essa nova bandeira que, um século depois, os navegadores portugueses zarparão rumo ao desconhecido, levando consigo o mesmo símbolo que brilhava nas capas dos templários. A Europa acredita que o templo morreu em Paris. Mas nas docas de Lisboa, nas muralhas de Tomar e nas capelas secretas do interior, o espírito da ordem permanece vivo, transformado, disfarçado, eterno. Porque uma fé construída em silêncio não pode ser destruída pelo fogo. Ela apenas muda de forma. E nas sombras do Atlântico, o templo aguarda o momento de voltar à luz. Século XV. O mundo muda. As cruzadas acabaram, mas o espírito delas continua, agora não mais em cavaleiros montados, e sim em navios que cortam o oceano. E em cada vela branca que parte de Lisboa tremula um antigo sinal: a cruz vermelha flamejante, a cruz dos templários, a cruz renascida como a cruz da Ordem de Cristo. Sob o comando de Dom Henrique, o navegador, filho do rei de João I e grão-mestre da Ordem, o templo encontra um novo propósito. As espadas tornam-se lemes, as armaduras, mastros. O mar é a nova Terra Santa. Os cavaleiros de Cristo deixam as fortalezas de pedra e embarcam em caravelas que desafiam o desconhecido.
No convés, antes de partir, rezam como outrora: Non nobis, Domine, sed nomine tu da gloriam. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Com essa oração, o símbolo templário atravessa os séculos e o mar. A cruz vermelha flutua sobre as ondas que levam o homem além do mapa. Foi sob ela que Gil Eanes dobrou o cabo bojador, que Bartolomeu Dias alcançou o extremo sul da África e que Vasco da Gama abriu o caminho para as Índias. A cruz que fora perseguida em Paris agora abençoa o mundo. Mas o renascimento não é apenas geográfico, é espiritual. Os ideais templários voltam disfarçados de nova missão: levar fé, conhecimento e poder. A Ordem de Cristo transforma-se na guardiã da expansão portuguesa, unindo religião, ciência e estratégia. Em Tomar, o Convento do Cristo torna-se o coração dessa nova era, um labirinto de símbolos, janelas e geometrias que parecem unir céu, mar e mistério. No claustro, gravada em pedra, uma cruz se repete dezenas de vezes. A mesma cruz que ardia nos mantos dos templários há 200 anos. Os navegadores não chamam isso de destino, chamam de legado, porque o templo nunca morreu, apenas mudou de horizonte. E em cada mapa desenhado, em cada estrela seguida, há traços da antiga sabedoria do templo: o cálculo preciso, o conhecimento dos ventos, a observação dos astros. Tudo aquilo que nascera em Chipre, nos manuscritos secretos das cruzadas, agora guia o caminho dos descobrimentos. O mundo se abre. E o símbolo que o fogo tentou apagar ilumina o novo mundo com o mesmo vermelho sagrado. O templo ressurgiu, não como uma ordem de guerra, mas como uma força que atravessa os mares e o tempo. A cruz templária tornou-se o farol da humanidade. E o que antes era fé e sangue, agora é fé e luz. Mas o ciclo ainda não terminou, porque o símbolo, uma vez desperto, jamais volta a dormir. Séculos se passaram. Os templos desabaram, os reis morreram, os impérios ruíram. Mas a cruz vermelha continua, gravada nas pedras, nas bandeiras, nas memórias. Em cada era, muda de forma, muda de nome, mas nunca desaparece. Pois há símbolos que não pertencem à história, pertencem ao espírito. O templo que começou em Jerusalém, queimou em Paris e renasceu em Portugal, agora vive em lugares que nem os monges antigos poderiam imaginar. Está nas logias maçônicas que herdaram seus ritos, nas universidades que estudam sua arquitetura sagrada, nos livros que buscam o Graal, nas bandeiras dos navios que ainda cruzam o mar. E talvez em cada homem que busca a verdade com coragem e silêncio. Porque o verdadeiro legado dos templários nunca foi o ouro, nem o segredo, nem o poder. Foi a busca, incessante, indestrutível, pela união entre fé e razão, entre o visível e o invisível, entre o homem e o divino. Dizem que, nas noites sem lua em Tomar, o vento que passa pelas muralhas do Convento de Cristo traz um som distante, o eco das trompas, o bater de cascos, uma prece antiga. Ninguém sabe se é o vento ou a memória, mas quem ouve jura sentir algo mover-se dentro de si. O fogo que consumiu Jacques de Molay em Paris não foi o fim, foi o início do retorno. Porque o templo nunca dependeu de pedra, de espada ou de nome. O templo vive onde há homens dispostos a servir sem esperar recompensa, a lutar sem ódio, a crer sem ver. A cruz vermelha, outrora símbolo de guerra, tornou-se farol de mistério. O círculo e a espada, o sangue e a luz, tudo volta como as marés.
O tempo gira, as vozes se repetem e o juramento ecoa pelos séculos. Non nobis, Domini, sede nomine tu da gloriam. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, à tua eternidade, ao templo invisível que habita o coração dos justos. E enquanto houver alguém que pronuncie essas palavras, um homem, uma mulher, um navegante, um sonhador, o templo viverá, pois a fé pode ser traída, os corpos queimados. Mas os símbolos são eternos. O fogo apagou-se, a história dorme, mas nas cinzas ainda há brasas, esperando o sopro do próximo despertar.